Programa Por Dentro da Sustentabilidade, com Margarete Aragão. Boa tarde! É festa! É a temporada de verão do programa Por Dentro da Sustentabilidade que está no ar. Verão no Rio de Janeiro. É a alegria da sustentabilidade bombando nesta cidade linda. Céu, sal, sul, sol, sábado. A temporada verão do programa Por Dentro da Sustentabilidade começa agora. Olá, amigo ouvinte! Como estão os ouvintes do programa Por Dentro da Sustentabilidade? Hoje é um dia muito especial. Estamos comemorando o Dia da Mulher. Sim, hoje é dia 9, mas o nosso programa fez um trabalho todo especial de informações na área do direito relativo à temática da área da mulher, né? E todas as circunstâncias que nós, mulheres, estamos passando nesses contextos atuais, não é? O programa de hoje também informa, em especial, que todas as vezes que muda a estação do ano, nós passamos por uma reforma, não é? Nós renovamos o programa. E vem aí a nossa estação outono muito em breve. Mas já começamos a renovação, já começamos a apresentar para você todas as novidades de 2019. E qual é a primeira delas? A turma da Lila e da Lili. E agora elas não estão mais aqui conosco, sabe por quê? Porque elas estão num programa próprio e o programa estreia amanhã. Show da turma da Lila e da Lili ao meio-dia. Educação ambiental, educação científica e proteção animal. E agora, no dia de hoje, nós estamos aqui ao telefone, porque infelizmente houve um imprevisto profissional. A advogada é como médico, não é? Tem que estar no local para acompanhar os fatos. E está ao telefone, a linha conosco, o doutor Luiz Azenha. Doutor Luiz Azenha, um considerado amigo, companheiro de todos os advogados de várias áreas e também aqui, nosso programa Por Dentro da Sustentabilidade, também ama os animais, não é? Mas aqui conosco, no dia de hoje, nós vamos começar a conversar sobre feminicídio. Boa tarde, doutor Luiz Azenha. Boa tarde, minha querida amiga, esse programa que contribui muito para a sociedade, de um aspecto geral, hoje especialmente falando sobre as mulheres, mas também você como uma grande protetora da causa animal, você sabe que essa causa também muito me atinge diretamente, eu sou sensível a ela e realmente eu vejo com bons olhos, porque a Lures, outrora, as coisas eram muito difíceis em termos de legislação para proteger os nossos amiguinhos indefesos, e hoje eu estou um pouco mais otimista, e a gente pode, numa outra segunda oportunidade, falar sobre isso, sobre os projetos, sobre as coisas que tem no aspecto legal para proteger os nossos amigos, aumentando as penas e fazendo uma punição didática, pedagógica, para que as pessoas se conscientizem que não podem sair por aí abandonando e maltratando os nossos amigos indefesos. Isso aí. Bom dia, minha amiga. É isso aí, boa tarde. Doutor Luiz Azenha, em primeiro lugar, muito agradecida, porque nós já sabemos que o senhor está exatamente nesse momento, né, rompendo e quebrando toda uma circunstância jurídica para nos atender. Nós agradecemos publicamente, muito agradecida. Doutor Luiz Azenha participa da ANE, a Associação Nacional de Imprensa, não é? Ele é da área dos direitos humanos, é também presidente da Comissão de Enfrentamento à Violência da OAB, como ele acabou de informar, é uma pessoa atuante na área de proteção animal, mas hoje nós vamos conversar sobre feminicídio, que é uma das áreas também muito significativa, onde o doutor Luiz Azenha atua. Doutor Luiz Azenha... Digo a você que há muitos anos, aliás, ontem mesmo eu estou no meio de um furacão, de um caso de grande repercussão. Ontem, outra equipe de uma outra emissora, ou irmã de vocês, concorrente, me entrevistou sobre um caso, ontem parece que
explodiram vários casos incríveis, lamentavelmente, e mais um que eu estou como sendo acusação de uma menina, uma estagiária remunerada do tribunal, que lamentavelmente fez uma denúncia séria, e que a delegada entendeu de ter a verossimilhança, né, dessas informações, instaurou um inquérito e foi assediada nas dependências do Tribunal de Justiça. Logo lá, em que a gente espera, e que ela também esperava quanto mulher, que poderia se sentir segura. Mas a verdade é que um funcionário, infelizmente, vai ser apurado, vai ser dado a ele o devido direito de defesa e de contraditório, mas esse funcionário assediou, praticamente voou no pescoço dessa menina, e estou no meio desse fato. E quanto à Lei 13.104 de 2015, né, que colocou o nome de feminicídio, né, a gente pode abordar o que você quiser me perguntar sobre essa lei, eu posso te falar a minha visão, o que eu acho, e já te adianto que, lamentavelmente, a lei veio, né, aumentando, criando a qualificadora do crime de homicídio e criando feminicídio. Quando você fala feminicídio, você está trazendo uma questão aí também de influência de legislações extra-constitucional. Nós estamos falando aí de legislações como a Convenção Interamericana, e ela sempre visou prevenir e punir, erradicar essa questão da violência contra a mulher, e o Brasil, como signatário dela, realmente tentou e está tentando fazer com que venha a ser mais grave ainda essa questão do crime contra a mulher. Mas, infelizmente, o que a gente está vendo é o contrário. A lei veio e parece que os casos estão aumentando. Então a gente tem que repensar isso, entende? Verdade. O que está acontecendo? Eu gostaria de destacar aqui a sua fala, a importância, em primeiro lugar, da sua colocação, que veio bem a calhar nesse informe, né? Nesse informe da contradição entre a lei estabelecida e a realidade, que é o caso que o senhor citou, e evidenciando na Semana da Mulher, no mês da mulher, as barbaridades que ocorreram. Então, uma circunstância corrobora a outra, não é? A contradição, não é? E outra coisa, a palavra feminicídio, só me corrija se eu tiver com alguma questão a ser esclarecida, ela é relativa ao fato concreto de um assassinato, de um crime fatal, etc. Mas há de se considerar uma série de circunstâncias que talvez não tenha esse termo na sua semântica, mas que se acople a ele como uma série de torturas psicológicas, não é, e etc., que ocorrem, não é, e que não são consideradas dentro dessa questão aí do crime contra a mulher, da mesma forma como seria o feminicídio, caso ele fosse realmente respeitado, digo a lei, e cumprida a lei. Ao mesmo tempo, eu gostaria de ressaltar aqui que ocorrem circunstâncias que as mulheres não têm espaço, por incrível que pareça. É uma situação de duas interpretações. Em primeiro lugar, muitas delas ainda não denunciam. Isso é fato, isso a gente sabe. Quem corre e faz levantamento informativo nos espaços que atendem a mulher, a gente sabe que elas têm problemas, mas elas voltam para os companheiros, os problemas acontecem de novo, elas retornam aos institutos de atendimento. Isso é um quadro clássico. Então, tem essa recorrência. O que você está falando é uma verdade. É uma recorrência, não é? Desculpa te dar esse adendo, mas você vê esse caso, por exemplo, dessa menina do tribunal, ela disse que por um momento chegou a pensar em não denunciar. Porque imagina, é a palavra dela contra um funcionário do tribunal. Exatamente. Você tá me entendendo? Então a mulher, muitas vezes, ela se sente sim impotente, entende? Ela conseguiu provas? Sim. Eu não posso falar muito desse inquérito, porque esse inquérito está na mão da doutora Catarina, que é titular da DEAN lá de Jacarepaguá. É uma delegada, uma das mais antigas do Estado, muito respeitada, inclusive porque ela instaurou o inquérito, claro que a lei determina assim, que seja quando são esses casos, mas ela ouviu antes a parte, e porque ela poderia também entender de fazer de outro procedimento, né, que não
um procedimento mais a fundo, mais incisivo, e ela, ao ouvir a declaração da vítima, ela entendeu pela experiência que ela tem, claro, de anos à frente de delegacia da mulher, e a vítima estava falando a verdade, estava assustada, estava desesperada. Então, veja, num local que a gente pensa que estamos ali protegidos, né, pelo menos ela, a estagiária remunerada do tribunal, foi o que ela disse lá, eu me senti ali a maior das vítimas, né? Sim. E isso é lamentável porque, por mais que o magistrado, o juiz, que deixou a sala lá na mão do funcionário, não tenha culpa ou não tenha aquiescência desse fato, mas, no mínimo, existe aí uma omissão daquilo que anda acontecendo nos gabinetes, né? Então, assim, eu não tenho receio de falar isso. Aliás, o advogado não tem que ter receio de desagradar quem quer que seja no exercício do seu munus, né? A gente tem que ter coragem para exercer a nossa profissão. É verdade. Então é isso. E o feminicídio, Margarete, o que eu tenho para te dizer é o seguinte: infelizmente, existe uma teoria alemã chamada direito penal simbólico, que é algo que você tem a necessidade de criar mais leis e endurecer as penas para dar uma falsa sensação, uma aparência de tranquilidade à sociedade, e a prova maior é essa, é de que veio o feminicídio e parece que os casos aumentaram. Então a gente tem que pensar também numa questão de educação. Exatamente, era o que eu ia fazer agora de complemento aí às suas palavras maravilhosas, porque eu sou educadora, como o ouvinte sabe, a educação vai precisar ser colocada como um fundamento da compreensão disso tudo, porque está acontecendo algo na civilização humana, não é? Nós tivemos esse caso agora aí, praticamente no Dia Internacional da Mulher, da Isabela, não é? Isabela, que a moça em menos de 40 minutos foi estuprada pelo cunhado e queimada pelo namorado. Então, algo horripilante. Isso no mínimo, um retrocesso civilizatório do comportamento humano. E aí é que eu te peço até desculpa de te interromper, tua bela fala, mas é que eu faço até o entrevistado faz uma pergunta à apresentadora. E a lei veio. Veja, parece que está adiantando, não, parece que não está. Então, algo tem que ser debatido, inclusive na própria Ordem dos Advogados. O presidente Bandeira, que é o recém-eleito da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui na seção Estado do Rio de Janeiro, está sensível a isso. Eu o conheço, é uma pessoa de bem. Eu tenho certeza que ele vai trazer para dentro da nossa casa, da Ordem dos Advogados, esses debates. A própria comissão também da OAB, no que tange a mulher, a OAB Mulher, ela vai trazer esses debates, tenho certeza, porque nós temos que debater até que ponto endurecer as penas e fazer novas leis seria o caso de solucionar esse tipo de problema ou aliar a isso a prevenção. Entende? Com certeza, que é a característica da educação, não é? Exatamente, porque nós estamos aí em casos assim muito graves, né? Parece que a gente voltou à idade medieval. E ainda ocorre o seguinte, você veja que a sociedade como um todo está com vários pontos de desequilíbrio. Você vê que, por um lado, uma série de pessoas a favor de causas, digamos, favoráveis à humanidade, mas ao mesmo tempo são abortistas, não é? São contra a vida. Do outro lado, você se sente até pressionado no sistema nacional e internacional de inclusão de tudo que se possa imaginar na vida, mas fatores concretos ligados à humanidade estão deixando de ser considerados no seu cumprimento. Por exemplo, aí, evidentemente, vou puxar o lado da mulher, que é a temática do programa. As mulheres estão ficando de uma tal maneira que daqui a pouco não vai ter mais gestação. Porque, primeiro, muitas relações não resultam em gerar filhos. Nós já sabemos disso, não é? Segundo,
nós estamos com foco na mídia, na história dos homens, na história da humanidade, eu sou historiadora, né? Na história da humanidade, nós estamos com vários focos e estamos deixando escorrer pelos dedos uma circunstância que vai causar um dano à humanidade de um modo geral, porque não é só no Brasil, não é só o terceiro mundo que acontece isso. Agora mesmo nós recebemos uma informação de uma criança que foi estuprada pelo avô na Argentina, que veio a falecer, e o bebê, ela engravidou com 11 anos, não é? Então, são circunstâncias que recaem nos valores humanos, recaem na sexualidade, da compreensão dessa sexualidade. Eu estou falando de prazeres carnais, estou falando da questão dos relacionamentos afetivos sexuais. Entendeu? Isso. Porque estão todos em um desequilíbrio louco, uns urinando na cabeça dos outros, e a gente já não sabe mais o que é arte, o que é pornografia, o que é para ser aceito porque é uma questão de inclusão e não podemos ser fóbicos. Ao mesmo tempo, a gente já não entende como que uma criança de 11 anos tem filhos, 12 anos tem filhos, 13 anos tem filhos, que é uma promiscuidade a toda a prova em todos os segmentos da nossa sociedade. Então, como sou educador, percebo isso. Em primeiro lugar, a questão aí que foi dita sabiamente pelo senhor, que é a questão da educação, até como prevenção. Sem não dúvida. É? O crescer dessas novas gerações. E o que, infelizmente, está havendo uma inversão de valores também, porque quando você vê professores pedindo para sair das salas de aula com medo de dar aula porque estão sendo agredidos, sim, não é? Sim. Quando você vê o Estado, né? Aí quando eu falo o Estado, essa palavra você entende município e o próprio Estado, né? Sim. Você vê que não dá nenhuma infraestrutura e segurança a esse professor que é ameaçado, que às vezes está ali sendo oprimido verdadeiramente na sala de aula. Ele tem que pedir desligamento daquela escola, porque entre a segurança e a incolumidade física dele e a vontade de educar, ele tem que, infelizmente, optar pela vida dele. Então, ele não tem aquela garantia de poder. Infelizmente, o que a gente está vendo é uma verdadeira inversão de valores, entende? Uma depauperação social advinda dessa inversão. Exato. Você não adianta. Eu sou um pesquisador, modéstia à parte, eu me considero, além de advogado, além de integrante da OAB e agora presidente da Comissão de Direitos Humanos da ANI, eu me considero um pesquisador nessa área também social, nessa área toda, toda questão de problemática de prevenção educacional, porque eu entendo que não basta só a gente endurecer as penas, não basta só a gente pregar que temos que abater o cidadão na rua, não adianta eu pregar que vou abater alguém com fuzil. Claro, se tiver fuzil, se tiver colocando em risco a sociedade, dentro da legislação vai ter que, não é abatido, vai ter que ser contido, vai ter que ter a resposta do Estado duramente ali. Agora, não adianta eu fazer isso, tirar um de circuito e 10 que não estão na prevenção, que o Estado não entra. Isso. Não adianta. Isso. Não adianta. Porque eu vou estar enxugando gelo. Enxugando gelo. É o que aparentemente... Então, o que eu acho engraçado é que os nossos governantes, eu não estou falando de A ou de B, antes de se preocuparem em fazer uma política, de pregar um pronunciamento, de endurecimento, de morte e de endurecer as penas, de abate, ele tem que falar, antes de tudo, em colocar o Estado para poder prevenir, para aquela criança que está ali, amanhã não venha ser aquela pessoa abatida. E isso a gente não vê. Infelizmente, nós não estamos vendo. Eu gostaria aqui só de fazer uma colocação relativo aí que o senhor disse, a questão, assim, aparentemente, não é? As aparências parece que evidenciam que a lei vai ser um fator favorável, mas pelo fato dela não ser cumprida. E eu também gostaria de falar uma coisa, as aparências
também servem para um outro contexto. Não pensem essas pessoas que estão aí com esse sistema de desequilíbrio social, porque por detrás disso tem uma estratégia, nós sabemos que tem uma estratégia internacional de modificar valores atuais da sociedade humana, da sociedade das nações, com vários segmentos filosóficos de compreensão de pseudos novos comportamentos e maneiras de compreensão dos relacionamentos. Isso vai bater na economia dos países. Eles querem introduzir esses pensamentos desde uma hora para outra numa sociedade que não tem esses valores. Essas coisas todas, assim, de um modo em geral, é um rolo compressor, mas que aparentemente parece que não tem ninguém para entender isso. Vamos fazer isso, todo mundo engole, passa maionese, engole o sapo, tudo bem. Não é assim, não. Pode até parecer que é, mas você veja bem, essa questão aí da pornografia e da arte. A reação das redes sociais foi uma coisa muito significativa. Ninguém quer criança alisando homem nu em museu. É verdade. Mas ele leva em consideração que isso não é arte. Entendeu? Vai fazer um quadro que tem relações de zoofilia entre o homem e os animais. Pelo amor de Deus, isso não é arte. Se a pessoa quer retratar num gueto fechado a expressão do seu comportamento de A ou B, faça entre os pares. Mas não vem colocar imposição de compreensão. Imposição de compreensão, não. Então, essa aparência que está todo mundo muito parado, engolindo tudo, não. Ninguém gostou de saber de ninguém nesse carnaval, que foi uma alucinação generalizada. Os comportamentos que nós estamos vendo, presidentes fakes assumindo, isso aí tudo ao mesmo tempo, isso tem um significado de expressão, de liberdade, mas ao mesmo tempo manda uma mensagem. E nem sempre essa mensagem todo mundo quer topar. Tem que perguntar, olha, é assim, nós também temos o nosso lado de liberdade, não é? Nós também temos a nossa possibilidade de, olha, nós também temos uma expressão, nós também queremos nos expressar. Então, democracia tem que ser por todos os vieses, agora não somente, né, no rolo compressor. Então, o que eu, na verdade, eu estou querendo focar é que pessoas como o senhor, que tem esse esclarecimento e coloca aqui a questão do Estado de uma maneira tão objetiva e clara, que coloca o papel da educação, formem essas equipes, formem esses grupos, formem essas frentes, como o senhor acabou de falar, olha, eu sou com enfrentamento da violência, eu sou da ANE, não é? Nós sejamos instituídos, porque nós não estamos assim à deriva também, não. Então, há uma série de fatores que vem sim a contribuir pelo disparate psicológico de vários grupos de pessoas. Não estou falando só de homem, não. Só a questão toda, ela passa efetivamente, não só pela repressão, mas muito pela prevenção. E a questão de você, disso que você está colocando, dos grupos, da gente se mobilizar, a gente, realmente, eu procuro ter isso na minha vida. Eu acho que a vida só vale a pena por uma boa causa justa de luta. Às vezes o ser humano ele fica muito atrelado, muito preocupado no que ele pode ganhar ali agora naquele momento de vantagem e de situação. E eu pelo menos tento ser assim, de enxergar lá na frente. Eu acho que a vida não se resume só naquilo de material que pode te oferecer naquele exato ali, aqui e agora. Então a gente tem que pensar muito nisso. Quanto na parte dos animais, muita gente fala, né? Não sei se você já deve ter ouvido isso. Para que vai botar preso quem dá um chute num cachorro, quem maltrata um gato, quem bate num cavalo? Para que isso? Para que pena? Mas só que a gente se esquece que Leonardo da Vinci já tinha aquela frase, ele falava que chegaria um dia que todo homem que conhecesse o íntimo dos animais, né? Naquele dia, um crime contra o animal seria considerado um crime contra a própria humanidade. Por que ele falou isso? Um homem, o Leonardo da Vinci, dispensa comentários. Por que ele falou aquilo? Veja, essa está incutido aí a seguinte questão. Aquele que maltrata, que tortura um cachorro, que amarra uma corda no pescoço de um cachorro e sai puxando ele pelo carro, é esse que amanhã vai estar matando os outros na rua. Com certeza. A zoofilia já está sendo comprovado que a zoofilia e a pedofilia, elas têm associações na mente humana.
Exatamente. Você vê agora uma fotografia que está também nas redes sociais de uma pessoa aí tendo, ou pseudamente tendo, ou fazendo uma brincadeira idiota, ou seja lá o que for, relativa a uma possibilidade de ser uma imagem de zoofilia com um porco, que seria um cantor, alguma coisa assim. É uma aberração humana. Sim. Não é aberração são traços humana da personalidade que, se buscar a própria psicologia, tudo, exatamente, a maioria dos seriais, dos assassinos, né, em séries, começaram justamente assim. Com tortura de animais. Então é sim necessário a gente ter uma sociedade, nós termos uma legislação, nós temos representantes, um projeto de representantes que foquem nessa área de endurecer também, porque aí também é prevenção e também endurecimento das penas, não é? Também uma dicotomia, né? E então, também a fiscalização desses compromissos, né? Exatamente. Eu não estou aqui dizendo, a minha fala não é, vamos deixar o bandido tem que ficar na rua solto, tudo. Não. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que não adianta me vir um governante com um discurso populista dizendo que vai fazer isso, aquilo vai abater, que vai matar, que vai... Não é isso que a sociedade quer. O que a sociedade quer é o Estado tem que agir duro quando tem que agir, sim, tirar aquele bandido de circulação, mas tem que haver prevenção. Eu não posso falar em comprar um drone de não sei quantos milhões para sair dando tiro lá por cima, enquanto eu não entro com escola, enquanto eu não entro com prevenção para aquelas crianças que amanhã, se eu tirar um bandido de circulação, vão ter 30 no lugar dele. É isso aí, é uma fábrica, né? Entendeu? É uma então, fábrica. Eu acho que eu fico pasmo, às vezes, de ver homens assim, inteligentes, formados, que estão em determinados cargos públicos e que não entendem isso, não tem essa sensibilidade. Não adianta só reprimir. A repressão tem que ser, sim, no momento certo, adequado, na medida proporcional e razoável. Agora, sim, se você não tiver a prevenção aliada à repressão, eu estou enxugando gelo. É verdade. Entendeu? Nós temos aqui um caso, doutor Azen, que eu vou destacar agora nesse momento, relativo aí a uma primeira parte da sua fala, dizendo que essa estagiária, quando eu perguntei, tem provas, não é? Aí, olha, aí você falou fez uma colocação relativa, olha, essa moça externou uma questão emocional, ela estava extremamente nervosa, e você via que ela não estava contando a história. O que ela disse lá para a delegada foi muito assim, até na minha qualidade de profissional experiente, eu fiquei assim, muito pensativo, porque ela disse, doutora, eu fiquei sem ação porque era o último lugar que eu pensei que eu ia ser porque a pessoa realmente fica atônita. Nós temos aqui, doutor Azenha, o senhor já sabe disso, não com tantos detalhes, mas já tem a referência, que aproximadamente 4, 5, 6 meses, nós demos vez e voz a uma vítima de um crime diferenciado, que é um crime voltado para a área de informática, é um crime na área de tecnologia, não cibernético. Não estou falando de Facebook, nem de Instagram, nem nada disso. Estou falando de programas clandestinos de computador que atualmente conseguem atingir o corpo humano sem nenhuma relação física no sentido da informática. Ou seja, não tem chip, não tem telefone, não tem smartphone, não tem celular, não tem TV, não tem aparelho de LED, não tem tela de computador, não tem nada. A pessoa está dentro de casa e recebe uma carga de um choque, recebe um aumento de temperatura do corpo, do seu próprio corpo humano, aumenta de temperatura 10, 15 graus, até a pessoa desmaiar e entrar em convulsão. E uma série de outros recursos, que não vou detalhar agora, mas o meu ouvinte sabe de que eu dei voz aqui a este caso, e que hoje, em especial, como nós estamos reestruturando a temporada do programa, nós fazemos essa renovação sempre, e também por orientação de sigilo
nós estamos reencaminhando a questão daqui do que nós temos que ser no bloco seguinte, que o ouvinte vai até, daqui a pouco, talvez até estranhar, que nós não estamos entrando no bloco hoje. Este bloco foi temporariamente suspenso por questões favoráveis, ok, ouvinte? Por questões favoráveis. Está sendo já realizado uma equipe de profissionais, advogados e analistas de sistemas para conduzir a vítima, os relatos e os procedimentos a serem realizados, e desta vez de forma mais concreta, gradualmente ainda, falando do interno das colocações da vítima, dos informes que ela passa. Essa vítima está sob ameaça de morte, e, no entanto, aí a questão da fala da menina estagiária vem agora. Ela há 10 anos, ela se comunica verbalmente por escrito, via e-mails, com toda a estrutura de um local onde ela trabalhou por 30 anos na área científica, e não foi considerada, mesmo sendo uma profissional brilhante, querida por todos, tendo passado 30 anos sem uma vírgula de problema. Por quê? Porque não teve uma única pessoa que considerasse o conteúdo informativo que ela estava revelando, dizendo: eu fui sequestrada 6 vezes. Aqui dentro dessa instituição de ciência, que é aqui no Rio de Janeiro, lá em Manguinhos, há uma possibilidade de ter havido, ainda existir, uma verdadeira invasão tecnológica através de uma organização cujas 2 facções eu posso identificar porque aconteceram comigo e acontece ainda hoje. Essa senhora é torturada exatamente 24 horas por dia. E uma das sequências de facção, usuários desse programa de computador clandestino, é relativa a um grupo de perversão sexual, ou seja, em bom português, eles obtêm prazer carnal, clímax de prazer, a partir do momento que nasceram e cresceram, se desenvolveram atrás de uma tela de computador, acham que a vida é isso, e ali eles têm programas de computador que atingem, do ponto de vista sádico, crianças cometendo pedofilia, animais cometendo zoofilia, principalmente mulheres e pessoas que desconhecem. O Brasil é caracteristicamente um país de analfabetos digitais, não é? As pessoas não sabem mexer em nada em computador, mal sabem ligar, a verdade é essa, e eu não me excluo muito disso não, porque eu também não sei muito mais do que isso é comum no brasileiro. E o que está acontecendo? Está vindo de fora uma série de programas, e entre eles esse, que atende a uma organização que possivelmente tem várias facções, e ela conseguiu identificar: olha, o laboratório A, B e C é possível que tenha sofrido sabotagem. Por quê? Porque ela ouve conversas através também de um recurso, e essas conversas remetem de modo cifrado, que o senhor sabe melhor do que ninguém que o submundo do crime conversa de modo cifrado, não é? Eles falam com palavras assim que só eles reconhecem. E aí todo um linguajar próprio. É um linguajar próprio. Então ela entende que são 10 anos, acabou com a vida profissional dela, ela foi obrigada a tirar a aposentadoria, solicitar, para ela não ser identificada lá dentro como uma das cobaias, sendo que lá dentro, segundo o relato que ela faz em função do que ela ouve, ou seja, ela é uma senhora que está se colocando a favor da ciência, né? Está se dando, ela pode ser morta por causa disso, para dizer: isto acontece, está acontecendo comigo, está acontecendo nos laboratórios, está acontecendo na creche. Na creche, lá dentro tem creche de funcionários, e eles falam: na creche é mole. É mole, é uma expressão que eles dizem na hora que eles realizam algum tipo de ataque que ninguém percebeu nada. Aí falam assim: foi mole, né? É mole. Então eles repetem para ela essa expressão como uma verdadeira tortura psicológica. De madrugada essa senhora acorda e eles ficam falando: é mole, foi mole, é mole. Por quê? Eles sabem que ela vai decodificar que uma criança foi molestada. A vagina de uma criança foi espetada de 3 anos, 4 anos, de 2 anos de idade, como se fosse um alfinete, através de um dos recursos do computador desse programa clandestino. E há 10 anos essa senhora foi até considerada como uma pessoa que talvez tivesse até questões psicológicas, em algum tipo de delírio. Isso é um absurdo. Por isso eu estou puxando essa logicidade aqui dos fatos para fazer a comparação com a sua fala esclarecedora e com discernimento fantástico, que sim, a moça veio e disse: eu fui molestada, aconteceu isso. E no entanto... até porque, você veja, foi o que conversávamos lá
na delegacia. Há de se considerar a fala da mulher, não é, doutor? Sim, nenhuma mulher, veja só, uma menina, digo menina porque eu tenho 44 anos de idade, vou para 45, e ela com 21 anos, quer dizer, tem a idade de ser minha filha, é uma menina que efetivamente formando em direito, praticamente no último período de direito, no nono período de direito, com uma base familiar, que eu conheço o pai dela até um policial militar, é um senhor muito educado, enfim, e que estava ali toda empolgada com aquele novo emprego, que é um estágio remunerado, é algo que ela... Que é uma honra, não é? Para uma estudante que ela de direito. batalhou para estar ali e tudo. Veja, jamais ela vai procurar uma delegacia, ainda mais algo que virou um escândalo, se aquilo não fosse verdade. É lógico que é verdade, é lógico que infelizmente ocorreu dentro de um gabinete de um magistrado. Infelizmente, talvez esse magistrado, o erro dele tenha sido em confiar demais em determinado servidor, né? Porque, veja, se eu sou magistrado, no mínimo que eu vou instalar ali é uma câmera online, eu não sei, é algo, porque aquilo ali tem processos, tem computador, é algo de muito, é algo que não pertence nem ao magistrado, é algo que pertence ao próprio Estado, né? Juiz, digamos assim, é uma sala do Poder Judiciário. Então, o último local que essa mulher pensava que ia ser vítima de um abuso seria nas dependências, numa sala de um gabinete de um juiz do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Ora, eu tenho certeza, eu quero acreditar e acredito que a Corregedoria, nesse caso, vai atuar firmemente, porque isso é algo, assim, muito sério, lógico, vai ser obedecido devido ao processo legal, direito de defesa, do contraditório. Agora, veja só, não sou eu que vou me calar. Eu vou botar a boca no trombone, ainda mais como advogado. A sociedade tem que botar a boca no trombone. Acontecer esses casos, tem que vir à tona, tem que apurar e tem que falar. Porque isso é um absurdo. Passa por uma estrutura emocional que é aquela também semelhante, não é a mesma, mas é semelhante. Por exemplo, como é que uma mulher é surrada pelo seu esposo? Exato. Aquele que levou ela ao altar, caso, né, tenha sido assim, não é? Ou talvez uma escolha totalmente equivocada, né? Mas também, às vezes, a pessoa muda de uma hora para outra como também. Como é que isso acontece? Então, nós temos que ter uma verdadeira estratégia social, e eu aqui conclamo os profissionais, né, advogados, educadores, médicos, pesquisadores, psicólogos, psiquiatras, antropólogos. Isso já é uma questão de antropologia. Margarete, eu costumo dizer que o advogado, a advocacia, maiormente a advocacia criminal, né? São muitos anos que eu estou na advocacia criminal. Eu costumo dizer que antes de ser uma questão de sobrevivência do profissional, comercial, de dinheiro, antes disso é uma questão da advocacia social. Ela tem um viés, nós temos o primeiro contato. O primeiro contato, muitas vezes com a vítima, não é do delegado de polícia, não é do promotor de justiça nem do juiz, é do advogado. Veja, eu nesse caso, como em outros casos que eu fui procurado, a mulher procura o advogado. Doutor, eu preciso denunciar, doutor. Então o advogado ele tem uma função ética, uma função pedagógica, uma função social, uma função psicológica também, por isso que a gente estuda psicologia. Muito na psicológica. Faculdade. É muito importante o advogado entender isso, que antes da questão comercial existe uma questão social, né? Porque a pessoa chega desesperada para você. Não consegue nem se expressar, não é? Exatamente. Como também, eu quero aqui deixar claro, se você me der a oportunidade, pois não? É muito importante também a gente ressaltar que eu, nesses anos todos, também já atuei em casos de que às vezes a pessoa também é acusada indevidamente. Sim, né? sim. A gente sabe que tem pessoas de má fé, de má índole, e que armam uma determinada situação, mas quando acontece esse fato, você vai ver que já tem uma história pretérita,
Não é o caso, por exemplo, dessa menina que nunca conheceu esse rapaz, esse analista judiciário, né? Não é o caso dela que não tinha nenhum problema contra ele, não era inimiga dele, não era mulher dele, não era namorada dele. Não, ela foi atraída para dentro do gabinete e foi assediada. Ela foi literalmente molestada, entendeu? Isso revela uma série de fatores, por exemplo, os impulsos, não é? Mesmo que a pessoa, o ser humano, ele tem um superego, vamos combinar, não é? Ele se controla, pelo amor de Deus. Não é? Hoje em dia, é lamentável, eu realmente nunca vi, nesses anos todos que eu estou advogando na seara criminal no Rio e São Paulo, eu nunca vi um caso desse, assim, desde tribunal, desse viés, eu nunca vi. E há de se considerar também o conjunto desses fatores. Também, por um outro lado, eu não vou defender aqui circunstâncias que eu também não concordo, não, né? Você vê 1 milhão de mulheres nuas, rebolando sem parar 25 horas por dia, não é nem mais 24 horas por dia. Você vê o que acontece, vou falar a realidade, nesses encontros aí de carnaval, o que é aquilo? O que é uma Sodoma e Gomorra, assim, céu aberto. O que é aquilo? Você passa pela rua 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, para fazer a cobertura da matéria, ou passa com a sua família. Enfim, você vê cenas ali que, pelo amor de Deus, não é uma questão de ser moralista, nem de uma área conservadora, nada disso. É uma questão que é uma questão de lógica, de convivência humana. A sua colocação. E nem você também está dizendo que o fato da mulher ter uma roupa curta, uma roupa que ela é culpada. Não foi isso que eu disse. A questão não é essa. Eu disse também que as mulheres têm que ter a sua interpretação comportamental. Claro, entendi. Agora, se elas estão dançando com uma roupa com short, com uma roupa curta, isso não quer dizer que ela está à mercê de domínio. Que dá direito ao agressor de fazer isso. É verdade. Agora, eu concordo com você que às vezes até por uma questão de proteção da mulher. De proteção da mulher. Fica difícil a gente até colocar, às vezes, para ser mal interpretado, né? Mas a mulher ela tem realmente determinados ambientes, porque você vê, é o que eu citei aqui, infelizmente, a lei veio, as leis estão endurecendo, e os crimes estão aumentando. Está acontecendo, porque os valores comportamentais estão sendo adulterados no interior do corpo humano, do ser humano, tanto do homem como da mulher. Eles já estão perdendo, em bom português, estão perdendo as estribeiras. O senhor quer ver uma outra colocação? O casal que saiu deixou uma criança de 3 anos, a criança morreu queimada para ir para o carnaval. Entra na questão do bom senso, como eu falei das mulheres, né? Entra em várias questões, né? Uma delas é, por exemplo, eu me lembro, foi bom você tocar isso uma vez, eu me lembro, muitos anos atrás eu fui fazer uma audiência, eu sou criminalista, mas eu fui fazer uma audiência a pedido de um grande amigo meu na área de família, que não é o meu ramo, a minha praia é realmente minha seara do direito criminal, mas eu me lembro que um juiz me colocou de uma forma brilhante o seguinte, perante aqueles personagens que ali estavam, eu estava só como advogado ali, disseram, olha, vocês não têm alicerce para ter filho, para construir uma família, vocês deveriam ter pensado, entendeu? E não pensam, infelizmente não pensam. Exatamente. Né? Botar filho no mundo não é coisa simples, né? De um ato de responsabilidade. Você não pode sair para pular um carnaval e deixar uma criança de 3 anos num apartamento. Pelo amor de Deus. Então, realmente, a gente está vendo, por isso que eu falo muito e bato muito, sou um pregador dessa palavra, a prevenção, entende? Sim. Educação e prevenção. Eu sou um batalhador dessa palavra. Mas, infelizmente, às vezes, o que não dá voto, o que não é populista, às vezes não tem voz. Né?
Infelizmente, é isso aí que a gente vê. O que nós temos que considerar, por exemplo, são fatores de bom senso, saber que está acontecendo uma imposição de valores que está vindo de uma estratégia que é internacional, são países que estão liberando juridicamente relações com animais, nós já sabemos que tem países de primeiro mundo, isso é juridicamente agora ok, está na lei, é possível, é permitido. Então, é uma arquitetura mundial que está vindo de vários fatores, da teoria aqui, etc., não somente dela, mas de várias circunstâncias que coadunam para a possibilidade de modificação do ser humano, da sociedade, e isso interferir, evidentemente, na economia, não é? Porque ninguém vai querer mudar o comportamento da sociedade humana, civilizatória, com interesse que seja espiritual. Não, é dinheiro. Isso aí é na área econômica. Muitas pessoas acham que isso tem a ver com o seu ser. Eu quero fazer esse tipo de comportamento na sociedade, eu sou livre, eu vou lá e fazer. Você vai fazer, mas atrás do apoio está uma coisa relativa à economia daquele país, em todos os segmentos, comunicativo, artístico, histórico, antropológico. Então, tudo tem um intuito, tudo tem um fundamento. Não é porque ninguém é bonzinho, agora eu vou fazer isso, eu vou cantar dessa forma, vou dançar dessa forma, vou bater na mulher, vai todo mundo achar que é ótimo. Não, isso tudo tem uma estratégia política no sentido macro, econômica, para domínio de uma série de circunstâncias dentro do comportamento social, da sua organização mental, psicológica, de comportamento coletivo, do homem com a mulher, dos filhos, e principalmente da família, né? Que é o grande barato atualmente, né? É quebrar o padrão familiar, né? Homem, mulher e criança e filho, né? O foco é esse. Então, o que a gente, né, já estamos aqui já começando a nos aproximar do encerramento do programa. O assunto é um assunto muito interessante, né? Desde já convido o senhor aqui aos estúdios da Rede Bandeirantes, né, para nós continuarmos aqui e aí sim trazer outros advogados também, e para podermos juntos, né, verificar as possibilidades interpretativas. Porque, por exemplo, a questão da prevenção é uma alavanca maior aí, não é? É a mãe dessa história toda. É verdade. Não tem como negar isso, porque o que nós fizermos além da prevenção vai ser a fiscalização e a punição. Olha, eu posso chegar, não vou me alongar muito, mas eu posso chegar a te dizer e lançar um desafio para os teus... Desafio no bom sentido da coisa, né? Claro. Para os ouvintes da Rádio Bandeirantes, esse grupo fabuloso de comunicação, de que se for acompanhar, se você for colocar empresas voltadas para essa área de estatística, de acompanhamento de pesquisa científica, acompanhar um governo que prega esse populismo, somente da repressão, mas desassociado de qualquer tipo de prevenção, do Estado entrando com educação e também com saúde e também com trabalho, porque se não tiver trabalho... Eu acho engraçado, eu queria te pedir licença para comentar isso. Recentemente o governador assinou uma lei dizendo que o condenado a Maria da Penha, ele não pode mais ter emprego, ele sancionou essa lei, que a lei é mais ou menos essa, que ele não pode ser colocado no mercado de trabalho. Veja, esse cidadão vai fazer o que da vida? Ele vai pegar uma arma e vai assaltar você, vai assaltar o ouvinte da rádio, ele não tem direito à ressocialização. Então, claro que ele foi punido e está certo, e tem que ser punido severamente. Mas se ele ficou 10 anos preso, um exemplo, que nem isso fica, né? A verdade é que a legislação nesse ponto aí também, na questão da lesão corporal contra a mulher, não avançou muito. Mas, o que nós vamos fazer? A lei é inconstitucional, porque certamente vai ser derrubada, né, por vários fatores que eu não vou entrar em detalhe técnico aqui, mas o que nós vamos fazer com esse cidadão? Nós vamos dizer para ele, olha, você agora está numa pena perpétua, viu? Você não pode arrumar emprego, você não pode isso, não pode aquilo. Eu não sei, eu acho que não é por aí, você está me entendendo? Eu acho que o radicalismo e extremismo também nunca resolveu nada no mundo, entendeu, Margarete? Sim. É porque o cidadão perde a oportunidade da reintegração, não é?
Exatamente. Bom, Exatamente. eu gostaria de começar então aqui a nossa arte final, né, da nossa entrevista, que seria então, doutor Luiz Azenha, em primeiro lugar, agradecer ao senhor seus esclarecimentos de ordem prática, não é? Levando em consideração que era para o doutor Luiz Azenha estar aqui conosco no estúdio. Sim. E por uma Seria questão... maior prazer. Eu realmente tive um pequeno contratempo. Não foi nem um contratempo, assim, foi uma questão profissional. Profissional, exatamente. E como ontem também eu fiquei o dia todo na DEAN, lá em Jacarepaguá, no tanque, o dia todo, né, acompanhando esse início dessas investigações, né? E a gente sabe que o criminalista, ele vive do imprevisto. Tem um grande amigo meu, delegado de polícia, que fala isso pra mim. Azenha, o criminalista, ele vive do imprevisto, né? E isso aí é verdade, né? É verdade. Gostaria de dizer que estamos, assim, muito contentes com a sua também atuação na área dos animais, não é? Aí sim, nós vamos reservar agora esses últimos minutos, porque criança, animais e idosos são áreas intocáveis, né? Sim, são áreas que nós não podemos considerar nenhum fator a ser negociado nessas áreas. Até os criminosos, vou falar aqui coisa que não é nenhuma novidade, até os altos criminosos desconsideram aqueles outros criminosos que atuam nessas áreas, sim ou não? Sim, não é verdade? Então, são áreas intocáveis. Então, dentro dessas áreas intocáveis, o que eu vejo, né? O que eu percebo, o que eu estou, assim, de algum tempo para cá, poucos anos para cá, porque sempre houveram casos, barbáries, etc. Mas a quantidade estatística de, por exemplo, assassinato de meninas, e meninos também, mas de crianças de 3, 4 anos estupradas e assassinadas em sequência. Então, esse caso, esse comportamento que está crescendo, demoníaco isto, não? Que está crescendo cada vez mais, implica em haver um trabalho forte nessa área. Quem é o assassino que primeiro estupra para depois matar? Porque se o sujeito é louco, é doente, é desequilibrado, ele vai estuprar, vai largar para lá, vai embora, vai fazer o que ele sabe, outra coisa. Mas ele, em seguida, ele assassina, ele mata. Que são duas coisas horrendas, mas matar em seguida do estupro, qual é a correlação? Evidentemente Freud explica, mas esse não é o caso. Qual é a correlação imediata entre o clímax carnal e o assassinato? E por que não existem comissões específicas, ou pelo menos eu desconheço, em relação a esse tipo de crime que está crescendo absurdamente? Isso é uma coisa. Isso inclusive, Margarete, eu vou falar para você. Pode ser um motivo, não sei, dentro da tua pauta, da tua programação, da rádio, de temas assim para vários programas, porque eu vou te dar um dado aqui. Hoje, atualmente, no estado do Rio de Janeiro, para cada 100 homicídios, você tem menos de 10 solucionados. Vou repetir para você. Para cada 100 homicídios praticados hoje no estado, tá? E aí entra a questão do feminicídio também. Sim. O feminicídio ainda tem uma margem um pouco maior de resolução dela, porque geralmente são os crimes que estão ligados ali dentro da casa, a maior parte numa violência doméstica, e que fica fácil identificar o autor daquele crime. Mas o homicídio, aí você também coloca homicídio contra criança, contra uma criança de 12 anos, de 13 anos, de 14 anos, para cada 100 homicídios, tá, você tem um índice menor de 10. Eu não estou dizendo que a delegacia de homicídios aqui no Rio não trabalhe bem. Trabalha sim. Eu mesmo conheço grandes policiais lá, trabalham muito. O problema é que não tem aquela infraestrutura que um departamento de homicídio, por exemplo, do Canadá, de Nova York, da França, de Paris, da capital, tem. A gente sabe que não tem. Não tem. Você está me entendendo? Então você não tem, às vezes, nem equipamento de medicina legal, de coleta, de prova. O que eu vejo, desculpa até fazer esse adendo, em função do nosso horário aqui também, doutor, o que eu vejo é que a sociedade civil tem que chegar mais junto nisso.
Tem que ter um tipo de organização que complemente esses fatores aí de caso, por exemplo, nessa especificidade. Por que casos A, B e C ainda não foram resolvidos? Ou então são casos clássicos, não é? É o quê? São eternos araceles, lembra disso? Não é? São eternos casos que vamos sabendo, vamos ficando com indignação, mas não tem uma atividade. Assim, o nosso programa é o Por Dentro da Sustentabilidade. Por isso que o nome dele é Por Dentro, né? A nossa sustentabilidade, no caso da temática de hoje, é a sustentabilidade social. Sustentabilidade social, não é? Então, nós temos que entender que nós temos cada vez mais que ter um discernimento, que é o lema, sabe, doutor Azenha, aqui do programa, que é a atitude. É você, o cidadão, nós, donas de casa, professores, advogados, sabemos da nossa função, sabemos que nós temos que partir para dentro da ação. Essa questão de ficar, meu Deus, que coisa horrível, isso aí acabou, já era. Nós temos, meu Deus, que coisa horrível, o que nós vamos fazer? Você falou uma outra coisa agora que me veio rápido na mente. Parece que nós estamos vendo diversos assassinatos todos os dias, principalmente de policiais, e virou algo rotineiro. Porque isso parece uma eterna novela. Achar assim, isso parece novela, uma coisa onírica. Você escuta na televisão, o personagem aí acabou a novela, aí começa outro capítulo, fica tudo muito no subjetivo. Doutor Azenha, pronto, nós vamos ter que fazer aqui o encerramento do programa. Evidentemente, nós estamos felicíssimos com a sua participação e desde já convidamos o senhor para, evidentemente, estar aqui conosco presencialmente, para darmos continuidade, até porque esse é um tema que ele vai ter que vir à tona. Não é? Não tem como, é um tema que nós temos. Se nós atuamos por dentro da sustentabilidade, a gente não está aqui só para pegar uma garrafa PET e transformar ela em porta-lápis, não. É muito mais sustentabilidade, é muito mais do que isso. Vide só o ONU. No momento que tiver oportuno, que você quiser trazer esse tema também, eu posso te trazer os dados das legislações da Europa, no que tange a proteção dos animais, fazer um comparativo de como nós estamos aqui, o nosso avanço, as questões técnicas. Perfeito. E vou convidar você, a sua família, o ouvinte, vou convidar as pessoas que gostam de animais a conhecer o nosso novo trabalho, e em especial o doutor Azenha e a família, não é? Que é o show da turma da Lila e da Lili, que estreia amanhã com muita tranquilidade, de uma maneira muito colaborativa com os protetores de animais, porque é uma realidade que precisa também vir aos meios de mídia para que todo cidadão saiba o que acontece relativo à questão do sofrimento dos animais. Doutor Zenha, Luiz Carlos Zenha, muito agradecida pela sua participação no programa Por Dentro da Sustentabilidade, e até a próxima oportunidade. Querida, muito obrigado. Eu quero rapidamente agradecer ao Grupo Bandeirantes de Comunicação, à Rádio Bandeirantes, a você, lógico, essa grande apresentadora, uma grande defensora da causa humana e da causa dos nossos amiguinhos indefesos, né? Que eu repito aqui rapidamente a frase da Vinci: chegará um dia em que o homem conhecerá o íntimo de um animal. E nesse dia, todo crime contra um animal será um crime contra a humanidade. Então, eu quero deixar essa frase final, me colocar à disposição dos seus ouvintes, do Grupo Band de Comunicação, do Bandeirante, e dizer a você que eu estou de portas abertas lá na minha comissão na OAB, na ENI você é minha companheira lá da Associação Nacional Internacional de Imprensa, e dizer que eu estou às suas ordens no que for possível para poder ilustrar esse teu brilhante programa. Tá ok, bom? Obrigada, doutor Azenha. Para o nosso ouvinte, o nosso boa tarde e o nosso contato, 991-34-9124. 991-34-9124. Até o próximo sábado!
o programa Por Dentro da Sustentabilidade de hoje terminou. Estaremos de volta na próxima semana. Céu, sal, sul, sol, sábado, ao meio-dia. Eu e você, juntos, na Band.